Olá, meu amigo e minha amiga concurseira, seja bem-vindo aqui ao canal Direito para Concursos. Pessoal, hoje a gente vai resolver algumas questões de direitos sociais, principalmente focado para o concurso de oficial de promotoria. A gente sabe muito bem que oficial de promotoria tem uma tradição de ser normalmente organizado pela Banca VUNESP e por essa razão a gente vai resolver questões focadas na Banca VUNESP. Só que a gente não vai colocar somente aqui questões da prova de oficial de promotoria, porque senão a gente vai ter um banco de dados muito pequeno. Em razão disso, a gente vai sim resolver questões aqui de uma forma geral, a gente não precisa só se limitar ao oficial de promotoria. Então vamos dar uma olhadinha aqui, pode olhar comigo que normalmente a gente responde então aqui pelo próprio QConcursos, né? Você já sabe, se você acompanha meu canal, você já sabe aqui que eu gosto de responder do QConcurso. Então selecionei a Banca VUNESP. Nível, eu coloquei nível médio. Disciplina, vamos colocar aqui constitucional, para a gente responder de direitos sociais e sociais. Tá? Então, número 7 aqui, a gente responde as não resolvidas. Vamos nas não resolvidas. Vamos ver se tem bastante questão aqui. 17 é muito pouquinho. O que a gente pode fazer aqui seria, por exemplo, tirar aqui de nível médio, para a gente ver se tem mais, né? Então, a gente já vai para 65. O que a gente pode tomar cuidado aqui é que se fugir muito ali do perfil do tipo de cobrança da prova de oficial de promotoria, então, por exemplo, vamos dizer que ele não faz aquela cobrança de lei seca, começa a falar muito de doutrina e tudo mais, aí você pode pular esse tipo de questão. Vamos resolver algumas questões junto aqui, para você poder, né, entender melhor o assunto. É muito bom resolver as questões, porque as questões elas vão se repetindo, né, à medida que a gente vai respondendo, elas vão se repetindo e a gente acaba decorando as questões. Vamos lá, então, primeiro aqui a prova de escrevente de 2021, uma questão de direitos sociais. É um dos direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais. A relação de emprego protegida contra despedida arbitrária com ou sem justa causa. A proteção é contra a questão sem justa causa, né? A proteção contra a despedida arbitrária sem justa causa. Então a gente já elimina essa daqui. Participação nos lucros ou resultados vinculada à última remuneração do trabalhador. Essa participação no lucro, ela é vinculada à remuneração do trabalhador? Então está errado, ela não é vinculada a essa última remuneração do trabalhador. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escola. Isso aqui cai demais. Essa questão aqui dos 5 anos, é muito normal querer confundir com 6 anos. Jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos. O turno ininterrupto de revezamento, ele é aquele que é realizado no período da manhã e também no período da noite. Então a pessoa ela vai revezando, né? Dependendo do dia ela trabalha de manhã, dependendo do dia ela trabalha à noite. E isso acaba sendo desgastante para o trabalhador, porque ele acaba não tendo uma rotina. E não ter uma rotina é mais dificultoso para o trabalhador, em razão disso que existe essa previsão de um período mais reduzido de 6 horas. Tá? Então está errado, ele fala aqui em 8 horas, turno ininterrupto de revezamento, está errado isso daqui. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 180 dias, são 120 dias a licença gestante. Tá? Então a gente acertou aqui, vamos continuando. Considere a seguinte situação hipotética. Aí aqui, Prefeitura de Guarujá, procurador jurídico, ele vai trazer aqui um texto, né? Normalmente você sabe aí as provas de oficial de promotoria e de escrevente não costumam trazer grandes textos. No entanto, como a última prova de escrevente trouxe alguns textos, a gente tem que sempre se preparar aqui para o mais. Tá? Embora ele vá trazer aqui um grande texto, né? O mais difícil às vezes da questão é você ter a paciência de ler o texto inteiro, de raciocinar a respeito desse texto. Porque às vezes a questão ela é muito grande, mas ela não é difícil. Tá? Então vamos tomar esse cuidado para a gente ler com atenção, a gente não se assustar com a questão só porque ela é grande. Vamos lá, sem problema nenhum a gente responde também. Atena, 22 anos de idade, é auxiliar de limpeza, empregada de uma empresa privada, mas presta serviço no horário noturno em uma repartição pública municipal, recebendo remuneração maior do que Narciso, 17 anos de idade, que também exerce as mesmas funções na referida empresa, mas que presta serviço em um supermercado no horário diurno.
Tá? Então um trabalha durante o dia, a outra trabalha durante a noite. A Athena que trabalha durante a noite e ela recebe mais do que o Narciso que trabalha durante o dia. Pelo serviço extraordinário por eles prestado, ambos recebem remuneração superior em 40%. Vamos, sempre quando você estiver resolvendo a questão, vai grifando aí o que você acha mais importante. Então, por exemplo, você já sabe que possivelmente ele vai perguntar alguma coisa a respeito aqui do serviço extraordinário, né? Ou então alguma coisa a respeito da remuneração aqui por adicional noturno, tá? Então, se você estudou bastante, você inclusive sabe já prever qual vai ser o tipo de questão, né? Então, vai sempre grifando aqui o que você já achou mais importante. Narciso pretende ser transferido para o período noturno para receber a mesma remuneração de Athena, e esta pretende equiparação de salário com outro funcionário, servidor público, que exerce função semelhante no mesmo órgão em que ela presta serviços. Olha, ela é aqui uma funcionária de uma empresa privada, ela está querendo uma equiparação com funcionário público, não faz sentido nenhum, tá? Não faz nenhum sentido. Segundo as disposições constitucionais acerca dos direitos sociais dos trabalhadores, é correto afirmar que Athena está recebendo a remuneração correta pelo serviço extraordinário. Pessoal, o serviço extraordinário ele precisa ser, no mínimo, 50% superior ali. Então, né, a gente está vendo aqui que é 40%, a gente já vê que não está recebendo o correto de remuneração extra, tá? De serviço extraordinário. Então, a gente já pode eliminar essa. Todas que estão falando que ela está recebendo correto, então a Athena está recebendo remuneração correta, a gente já elimina também. Athena e Narciso recebem a remuneração correta pelo serviço extraordinário, a gente já elimina também. Athena não está recebendo a remuneração correta, correto. Não tem direito à equiparação salarial pretendido, correto, não tem equiparação salarial entre ela e um funcionário público. E Narciso não tem direito a obter transferência para o período noturno e também não está recebendo a remuneração correta pelo serviço extraordinário. Bom, essa questão aqui, se ele não tem direito, né? Por que ele não teria direito a transferir para o período noturno? Né? Vamos ver a próxima alternativa. Athena não está recebendo a remuneração correta, não tem direito à equiparação salarial e Narciso tem direito a obter transferência para o período noturno e não está recebendo a remuneração correta pelo serviço extraordinário. A gente fica então entre essas duas aqui, né? A única diferença entre as duas é que um fala que ele pode receber a transferência e o outro fala que ele não pode receber a transferência. A grande questão aí, né, pessoal, uma questãozinha um pouquinho mais complicada porque ela envolve várias perguntas no mesmo enunciado aqui tem várias questões, então ele está falando sobre serviço extraordinário, está falando sobre equiparação salarial, está falando sobre trabalho noturno, está falando sobre... Bom, basicamente isso, né? Essas três questões aqui, né? A questão aqui, né? A pegadinha, né? Se você lê muito rápido aqui, inclusive eu estava deixando passar aqui, mas Narciso tem 17 anos de idade. Como ele tem 17 anos de idade, ele pode trabalhar durante o período noturno? Menor de idade, menor de 18 anos, pode fazer trabalho noturno? É essa a questão, é isso que ele está querendo saber na questão. Tá? Uma questão um pouco mais difícil, mas é bom a gente se preparar para o mais difícil, para quando vier o mais fácil a gente vai ter facilidade. Tá? Uma questão aqui da VUNESP, para a prefeitura, a gente sabe aqui que ele não pode trabalhar no noturno, porque ele tem menos de 18 anos. Se a questão quisesse facilitar para você, ele teria colocado aqui, e Narciso não tem direito a obter transferência porque é menor de idade. Mas ele não colocou justamente porque ele quer te complicar, ele quer deixar a questão mais difícil. Mas a gente vê aqui que ele não tem direito a obter porque ele é menos de 18 anos. Tá? Então a gente acertou aqui a questão, uma questão um pouquinho mais complicadinha aí. Tá? Então, nível de acerto 68%. O menor de idade, olha, então vamos ver aqui, primeira questão do serviço extraordinário, eu falei para vocês que é no mínimo 50% superior à normal. Também é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Isso daqui, na verdade, não é nem... eu nem diria que essa é a explicação correta para esse erro da equiparação. Para mim, o erro da equiparação é porque ela não é nem servidora pública, não faz nem o mínimo sentido realmente aqui. Esse artigo aqui
13, né, do inciso 13 do artigo 37, na realidade ele está falando sobre equiparação entre servidores públicos. Aqui não, aqui a gente está comparando uma pessoa que é funcionária privado com um servidor público, então não entra nem nesse 37, né? Na verdade a explicação é porque realmente, né, não faz o mínimo sentido, não tem nenhuma explicação jurídica, não tem nenhum embasamento jurídico você equiparar uma pessoa que trabalha em um regime com um outro, né? São funções diferentes, cada um tem, por exemplo, o servidor aqui da iniciativa privada tem direito a FGTS, tem, né, questões de proteção do trabalho dela, né, questão de poder ser despedido, não poder ser despedido, são outros regimes, o regime público é totalmente diferente, não tem nem como equiparar. Então a explicação, na verdade, não é o artigo 37. O artigo 37 é quando você estaria comparando dois servidores públicos. Dois servidores públicos, não cabe aqui você pedir uma equiparação entre um servidor público e o outro servidor público, sendo que tem características diferentes, tá bom? Ó, outra coisa aqui, então, a questão da idade, 17 anos, ele não pode realizar trabalho perigoso, insalubre ou noturno, tá? A Constituição é clara nesse sentido, olha, ela fala, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Esse inciso aqui, ó, dos direitos sociais é um dos incisos que mais caem, com relação às proibições para o menor de 18 anos e também dessa questão de só poder começar a trabalhar a partir dos 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, tá bom? Uma questão aí que cai com muita frequência. Olha que legal, você em uma questão, a gente aqui em uma questão conseguiu trazer diversos assuntos, né? Assunto relacionado ao serviço extraordinário, ao trabalho do menor de 18 anos, e a equiparação também de remuneração, tá? Muito legal, a questão aqui traz bastante coisa, né? Então é uma questão um pouquinho mais difícil, mas ao mesmo tempo também traz diversos ensinamentos. A Constituição Federal, e agora, ó, inspetor de alunos, de 1988, é a primeira a estabelecer a educação como um direito social. Conforme o artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania. Isso aqui, na realidade, não é nem direitos sociais, né? Ele está lá no artigo 205, quando ele fala a respeito da educação. Então, pode pular essa questão. Quando você perceber, olha, que a questão realmente não tem nada a ver com o seu estudo, e você vai saber porque você estudou a aula antes, tá? Eu gosto de sempre, olha, assistiu a aula, resolve questões. Justamente por isso, porque você vai pegar essa questão aqui, por exemplo, você vai ver que não tem nada a ver com o estudo que você fez até agora, e você vai pular essa questão, porque realmente não vai te trazer nenhum ensinamento para esse momento. Com relação aos trabalhadores urbanos e rurais, agora na lista legislativa da Prefeitura. A Constituição Federal estabelece que é um dos seus direitos remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% a do normal. A gente acabou de resolver uma questão mais complexa que essa aqui, mas que trazia justamente isso, né? Se você prestou atenção na resolução da nossa questão anterior, você vai acertar aqui essa questão com uma mão nas costas aqui, né? Então, muito facinho. Tá? Aí aqui, ó, salário família pago em razão do dependente do trabalhador, tá certo? É em razão do dependente, mas depende sim da renda, é para as pessoas, para as famílias de baixa renda. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Vedada a compensação e redução da jornada. Questão da compensação de horário e redução de jornada, ela é vedada? Isso aqui não é vedado. É permitido, é possível que haja aqui acordo. Por enquanto, então, a gente fica aqui com a gente já acertou, né, na realidade. Ó, jornada de 8 horas para o trabalho realizado turno ininterrupto, são 6 horas, a gente já conversou sobre isso. Seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário ou involuntário, somente pro involuntário, tá, que cabe o seguro-desemprego. Só para vocês verem aqui a questão da duração do trabalho, né, que pode haver compensação, né, só para vocês verem aqui. Ó, duração do trabalho normal não superior a 8 horas e 44 semanais, facultada a compensação de horários e jornada
redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, se houver acordo ou convenção coletiva, então um sindicato conversou com outro sindicato aqui na convenção, ou então um acordo, né, a empresa conversou com o sindicato, aí cabe sim essa redução de horário de jornada sem problema. Tá, muito cuidado aqui quando ele fala então nessas situações de negociação coletiva, decore aqui as situações em que há a possibilidade de acordo ou que não há a possibilidade de acordo, são situações que caem com frequência. É um direito constitucional dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário ou involuntário. Olha como repete, a gente já viu, só para o desemprego involuntário que cabe seguro-desemprego. Relação de emprego protegida contra despedida por justa causa. Olha, se for, é uma proteção contra despedida sem justa causa. Se tem justa causa, não faz sentido. Você vai proteger o emprego da pessoa, sendo que ela, por exemplo, cometeu uma falta grave. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. De novo, aqui, olha como a VUNESP gosta de repetir as mesmas questões. Remuneração em dobro para as atividades penosas, não é remuneração em dobro. Ela realmente, né, existe uma remuneração, existe um adicional, mas a remuneração ela não é em dobro. Existe sim um adicional, mas não é em dobro. Remuneração do trabalho noturno igual ou superior à do diurno com descanso obrigatório aos domingos. Não, o descanso ele é preferencialmente ao domingo. Vamos aqui ver. Existe um adicional de remuneração na forma da lei. A lei então vai definir de que forma que vai acontecer esse adicional, mas o adicional ele não é em dobro e a Constituição simplesmente fala que a lei vai dispor a respeito desse adicional. E remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, correto isso, mas a questão do descanso aos domingos, ele é preferencialmente aos domingos. Deixa eu ver aqui se alguém falou do preferencialmente aos domingos. Aqui, essa pessoa aqui comentou, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. A Constituição Federal, vocês estão vendo aqui como é o mesmo perfil para a sua prova de oficial de promotoria. Todas essas questões que a gente está resolvendo são realmente o perfil da sua prova, são o perfil da prova de oficial de promotoria e a gente não precisou colocar lá o cargo de oficial de promotoria. A gente só colocou aqui Banca VUNESP e praticamente estamos resolvendo aqui as questões e a gente está vendo que o tipo de cobrança é de lei seca, é exatamente igual à prova de oficial de promotoria. Tá? Então é questão realmente de você entender a sua banca, entender a forma como é cobrado, para você poder responder as questões aqui sem problema nenhum, sabendo que vai te auxiliar na prova resolver essas questões aqui. Vamos continuando então. A Constituição Federal, no que diz respeito aos direitos sociais, determina que aos trabalhadores urbanos e rurais é assegurado, de novo, vamos lá, a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Realmente aqui, né, não pode haver esse tipo de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual. Vamos continuando aqui. Licença a gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 180 dias, na realidade são 120 dias. Decore e tal, 120 dias, cai bastante também isso. Repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos? Não, preferencialmente aos domingos. Jornada de 8 horas como regra geral, para o trabalho realizado em turno ininterrupto. Turno ininterrupto são 6 horas. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 45 dias? Não, mínimo de 30 dias. O aviso prévio, ele tem um mínimo de 30 dias. Tá, então a gente fica com a A. Vamos continuando. Constituição Federal, no que diz respeito aos direitos sociais, determina que aos trabalhadores urbanos e rurais é assegurado. Inclusive, olha, até o enunciado ele vai repetindo, né? Até o enunciado. Na verdade, essa questão aqui é até repetida, né? Porque um foi para nutricionista e o outro foi para fisioterapeuta. Então vamos pular para a gente precisar responder de novo a mesma coisa. Dentista também, colocaram todas as mesmas perguntas. A Constituição Federal determina que a idade mínima para o exercício de atividade laboral é de 14 anos, salvo na condição de aprendiz, sendo... Bom,
Vamos ver aqui o que ele está falando, né? Porque na verdade ele está falando aqui que o exercício de atividade laboral é de 14 anos, na realidade ele é de 16 anos, né? A idade mínima para o exercício de atividade, para exercício de trabalho é 16 anos, salvo na condição de aprendiz, que é a partir dos 14 anos. Então existe até uma imprecisão aqui no enunciado, mas vamos ver o que ele quer nessa questão, né? Tá, a idade mínima para o exercício de atividade laboral de 14 anos, salvo na condição de aprendiz, sendo obrigatória a conclusão do ensino fundamental. Que momento que fala isso, né? Não fala em momento nenhum isso aqui. Facultativa a assinatura de contrato de trabalho, não tem nada a ver, da onde que, né? É uma questão bem mal feita da VUNESP, tá? Muito mal feita, mas de qualquer forma, a resposta aqui é fácil, né? É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre para os menores de 18 anos. Tá? Então, fácil de responder a questão, embora a questão tenha sido mal formulada. Deixa eu até ver aqui, ó. Inclusive o pessoal está falando, ó, está errado esse enunciado. Tá? Você pode começar a trabalhar a partir de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, que é a partir dos 14 anos. A Constituição aqui de novo, não é repetição não, essa aqui é outra questão. Com relação aos direitos sociais, assegura-se, então, né, a proibição de distinção entre trabalho manual, tá? Essa também é a mesma resposta lá da outra. Trouxe até uma diferençazinha aqui, né, proibição do trabalho noturno e tal, mas é basicamente a mesma questão também. Ó, muito repetitivo, mais uma questão aqui, e vai ser a nossa última questão aqui pra gente resolver, depois você resolve sozinho também. Né? Uma dica, tá, pessoal? Quando a gente resolve essas questões aqui, é legal que você pare aí o vídeo e tente responder sozinho, tá? Para você poder, né, ver se você está evoluindo ou não nos seus estudos. Né? Não vamos ficar resolvendo tudo junto, porque é bom você se desafiar, você tentar responder sozinho, ver se você está errando ou não, e se você acertou pelo motivo certo também, porque às vezes a gente acaba acertando meio que no chute, né? A gente tem que acertar pelo motivo certo. Vamos continuando. A respeito dos direitos sociais, assinale a alternativa correta. O conteúdo dos direitos sociais, pessoal, essa questão aqui não recomendo você responder. Olha aqui o perfil de questão. O perfil da questão, você já percebe que ele é um perfil de questão doutrinária, não é uma questão de lei seca, né? Isso não é muito o perfil de oficial de promotoria. O perfil de oficial de promotoria é uma questão que pergunta ali basicamente sobre o artigo em si. Né? Então, quando a gente começa a ver já as alternativas, a gente já vê que não faz muito sentido você responder. Olha, o conteúdo dos direitos sociais não é essencialmente prestacional e sua implementação deve ser compartilhada entre o Estado e a sociedade. Isso aqui é doutrinário, isso aqui não é lei seca. Então, pode pular essa questão aqui, vamos para a próxima. A gente responde a última aqui. A questão 14, são direitos sociais garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais e irredutibilidade do salário em qualquer caso. Não, é possível que haja convenção ou acordo coletivo definindo pela redução do salário. Então, não é em qualquer caso que cabe a irredutibilidade. Salário nunca inferior ao mínimo, exceto para os que percebem remuneração variável. Bom, se você recebe remuneração variável e você pode receber um valor inferior ao mínimo, vamos continuando aqui. Licença gestante sem prejuízo com duração de 6 meses, não, são 120 dias. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, sendo ilegítimo qualquer limite de idade para a inscrição em concurso público. Ele é ilegítimo, primeiro que aqui não é nem questão de direito social, né, do trabalhador urbano e rural, né, essa questão do limite para inscrição no concurso público vai vir mais para frente, mas é possível que em algumas circunstâncias seja limitada sim a idade, caso seja realmente, né, caso faça sentido, precisa ser razoável essa limitação, não pode limitar em qualquer circunstância, tá? Então, quando ele fala que é ilegítimo o limite de idade, tá errado, em regra realmente não pode fazer, mas em algumas circunstâncias pode sim. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade, em creches e pré-escola. Isso aqui cai demais, isso aqui não cai, né? Isso aqui despenca. Essa assistência aqui até os 5 anos de idade, tá? Cai demais. Não errem isso daqui.
Então vamos ver a alternativa B, olha, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Então não é porque você recebe uma remuneração variável que você pode receber menos do que o salário mínimo. Você tem que receber o mínimo também. Questão da irredutibilidade que eu falei para vocês, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Licença gestante, que eu também falei, olha, duração de 120 dias. A questão do limite de idade, ele não é nem, né, não é do artigo 5º, do artigo 7º ali, desculpa, ele está numa súmula, a súmula 683, fala que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, você pode limitar, por exemplo, né, porque, por que ele está fundamentando no artigo 7º? Porque o artigo 7º é aquele que diz que não pode haver distinção, não pode haver... É aquela questão do preconceito, da discriminação, né, ela não pode haver. Inclusive discriminação com relação aos mais idosos, por exemplo. Você não pode impedir que os mais idosos acessem o concurso público, acessem o cargo que elas desejam. Tá? É justamente por isso que ele fundamenta no artigo 7º, é por isso que ele trouxe essa questão aqui, mas na realidade a resposta está em uma súmula, né, que diz que você não pode limitar o acesso aos cargos em razão aqui de questões que são irrazoáveis. Precisa haver algum tipo de razoabilidade para você limitar esse acesso aos cargos pelos concursos públicos. Mas isso aqui, gente, foge aqui da questão, foge do... né, não faz muito sentido nem isso ser questionado nessa prova, tá? Aliás, nessa prova não, mas pra gente aqui não faz muito sentido para oficial de promotoria. Beleza? Pessoal, a gente vai finalizando por aqui então. Muito obrigado por assistir até o final. Não esquece de deixar o joinha, você deixando o joinha ajuda muito o meu canal. Não esquece de compartilhar, comentar aí com seus amigos sobre o nosso curso aqui, para as pessoas saberem que elas conseguem ter acesso agora a um curso de qualidade e de uma forma muito barata, né? O valor aí muito barato mesmo, muito acessível por mês, e você pode, né, você pode ir aqui estudando para os cargos que você quiser, escrevente, aqui oficial de promotoria, TRE São Paulo. Então, pessoal, tem muitas opções, tem muitas aulas aqui que vão te ajudar com certeza. Então, digam aí para os seus amigos também, isso vai me ajudar muito. Eu agradeço muito vocês e até a próxima aula. Um grande abraço, ótimos estudos!